Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que você consegue fazer isso, maneiras diferentes de fazer isso, que seria mudar a cor do texto, tamanho do texto, alinhamento do texto, utilizando o CSS e HTML, obviamente, e também fazendo uso de classes, tá? Essas classes, elas dão uma vantagem muito grande no seguinte aspecto que eu vou explicar aqui, tá ok? Até um tempo atrás eu também assisti alguns vídeos para aprender alguma coisa e tal, e sempre ouvia falar dessas classes, mas é mais pela maneira como a pessoa explicava. Não vou dizer que está errado, mas eu não conseguia associar para ficar fácil aquela ideia de como utilizar. Aí eu vou tentar passar de uma maneira diferente aqui para vocês, como vocês vão fazer uso dela. Então aqui tem a página que eu estou criando, que vai ficar de exemplo, ó. Tá vendo? Tá tudo idêntico assim, só para a gente ir fazendo as alterações e ficar a referência de como fazer. Então, quando você quer mudar essas características de texto, por exemplo, e também mencionando você quer mudar num local específico. Então, tá, eu tenho texto aqui em cima e eu tenho texto aqui. Nessa situação aqui, a gente vai começar pelo exemplo para mudar esses textos. Observa que aqui eu tenho duas situações idênticas, em questão de tamanho, alinhamento, cor, e aqui eu tenho uma diferente, tá? Só que aqui, ó, de fato, esses dois são idênticos. Esse daqui, por mais que fosse vermelhinho, eu posso deixar ele vermelhinho também, ele já é uma maneira diferente de você aplicar o CSS ali, ou, como se diz, aplicar o estilo no texto. Porque aqui, nessas duas primeiras situações, eles receberam essas características simplesmente criando uma classe. E quando eu digo classe, o que eu vou... Agora vamos tentar deixar clara essa questão de classe. Quando falar de classe, pense em classe como se fosse classes mesmo. Na escola a gente tem as classes também, né? A gente tem a classe da primeira série, da segunda e tal. Então eu posso criar uma classe, ou seja, eu posso criar uma sala. Vamos substituir esse termo classe por sala. E tudo que tiver ou tudo que pertencer àquela sala, ela vai receber algumas características específicas. Então, por exemplo, esses dois, vamos tratar assim, esses dois indivíduos, eu coloquei eles que eles pertencem à mesma classe. Então, eles vão ter a cor de texto vermelho, eles vão ter um determinado tamanho de texto, eles estão alinhados à esquerda, eles estão com o espaçamentinho à esquerda. Tá ok? Então, quando falar de classe, a gente for criar uma classe, pensa dessa maneira. Olha, eu estou criando uma sala e todo mundo que eu indicar que é dessa sala vai receber as mesmas características. Tá ok? Agora, enfim, voltando aqui para a questão de maneiras diferentes. Eu também posso, e é o que foi feito nesse exemplo aqui, que eu já vou mostrar aqui com base no código, eu também posso atribuir esse estilo ou esses códigos aí de modificação pelo CSS numa parte específica do código. Eu posso ir lá no código e digitar as características, tá ok? Então vamos ver aqui no código como que está essa situação. Então vamos se localizar aqui, ó. Ó, aqui é o primeiro item. Vamos deixar assim, ó, alinhadinho. Esse corresponde a esse corresponde a esse, e esse espacinho corresponde a esse daqui, tá? Observa que aqui, ó, mais especificamente esse valor de 120 é isso daqui que está no código aqui, ó. Tá vendo? Isso é isso daqui. Esse de baixo é o desse daqui. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui para ficar visível do último. Deixa eu só diminuir o tamanho para conseguir enquadrar todo mundo.
tá? Então acho que ficou claro. No código, a gente olhando para o código, tá exatamente como está sendo exibido aqui, ó. Esse trecho do código até aqui, ele corresponde a essa primeira informação visual aqui, o resultado. Aí esse trechinho de baixo até aqui é o próximo e esse é o próximo. A ideia é deixar assim um do lado do outro para que fique fácil de entender. Agora vamos lá. Aqui, ó, observa que como eu queria, tipo, aqui eu tenho texto, aqui eu também tenho. Aí esse texto 120 aqui eu coloquei ele dentro de uma div. Então simplesmente você abre aqui o div, é maior, menor, e fecha ela aqui. Então aqui é aquela questão das classes. Observa que aqui, ó, nessa divisão, até aqui a div, ó, eu vou mencionar como divisão, mas essa div, ó, pode dizer que eu coloquei aqui, ó, pode ver que eu coloquei esse class, tem que ser em inglês, class, e ela pertence a texto, categorias, valor. Isso daqui, cara, não tem nada a ver com você precisar escrever texto e tal. Isso daqui é o nome que você dá para essa classe para que você consiga identificar. Eu não vou nem dizer faça da maneira como eu faço. Você tem que fazer as coisas da maneira que fique fácil para você associar. Então eu estou colocando dessa maneira, por quê? Porque aqui é um texto onde eu coloco as categorias dos itens que eu estou colocando aqui e mais especificamente o campo do valor, tá? Então isso daqui é apenas o nome daquela sala, então não quer dizer nada que precisa ser exatamente assim. Na hora que você for criar uma classe, você coloca o nome que você quiser, tá ok? Então observa que como eu mencionei um pouco mais no começo do vídeo, esses dois aqui, eles são idênticos, porque, ó, ele tá como... Eu coloquei essa divisão como pertencente à classe e essa também pertencente à classe. A gente já vai ver como que cria lá as classes. Agora já essa terceira aqui, ó, ela tem uma diferença. Tá vendo? Essa divisãozinha aqui, ó, quanta informação tem nessa divisão. E praticamente para chegar ao mesmo resultado. A única questão que tem diferente aqui é o azul. Mas observa, aqui eu apliquei as características de modificação inserindo todas as informações nessa div, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui a color, ó, e quando você quer fazer também talvez seja o caso, mas se você quer fazer em um determinado lugar específico, você começa colocando style, como está aqui, ó, style, e você vai começar a atribuir as características. Então, por exemplo, aqui eu tenho style, eu tenho color. Lembre sempre, tem que abrir aspas duplas, coloca vamos dizer assim, a característica que você vai mudar e o valor. E sempre é a característica, assim, ó, letra minúscula, 2 pontos, você coloca o valor e sempre termina com ponto e vírgula. Se for só uma característica, ok, aí é só fechar aspas. Só que depois do ponto e vírgula, você pode colocar outra característica. Então, no caso desse texto aqui que está na corzinha azul, ó, colocamos color blue. Aqui você pode utilizar várias referências. Tem os hexadecimal, as cores primárias ali, as básicas, ele vai reconhecer todos os comandos, azul, vermelho, sempre lembrando no inglês, né? No caso red, blue, yellow. Ele vai reconhecer todas essas cores. Você pode buscar pelas numerações lá, geradores de cor. Colocar aqui que ele vai reconhecer também. Depois aqui eu tenho mais uma informação. Text align. Left. O que significa isso aqui? É para alinhar esse texto à esquerda. Font size. Font size, o tamanho dessa fonte. Aqui está com 40 pixels. Esse padding left... Aqui 30 px, aqui significa para o texto que ficar alinhado também à esquerda, só que eu quero que ele fique um espaçamento de 30 pixels. Se não tivesse isso daqui, ó, esse texto já está coladinho aqui na imagem, tá? Mas eu acho que até aí vocês entenderam.
É, essa é uma maneira e tem essa maneira por classe. Agora vamos ver como que cria essas classes. Na hora que você estiver colocando o código e for criar um código de style, você tem que colocar no começo do código ali, ó, style, e tem que estar fechado, tá? Aqui tem bastante coisa já que eu estou desenvolvendo aqui ainda, mas basicamente tem que ter o style dessa maneira, aqui menor, maior, daí depois você coloca esse style com a barrinha aqui para fechar ele. Acho que isso aqui, o básico, vocês já devem saber. Começo e o fim. Aí, para criar uma classe, você simplesmente começa assim, ó, ponto, e aquela questão, o nome dessa classe é você que decide da maneira que fique melhor para você associar, tá? Para você associar. Então, eu coloquei aqui, ó, ponto, texto, categoria, valor, e eu abro aqui o colchetes, abro colchetes, essa tecla aqui é aquela que está perto do Enter ali. Você precisa apertar o Shift, daí é colchetes. Sempre você começa assim, ó. Você abre o colchetes, fecha o colchetes, né? Aqui já tá. Eu vou retirar isso aqui, mas tem um aqui embaixo, ó. Aí você dá um espacinho aqui para organizar e aqui você começa a colocar as características, tá? Então, como eu mencionei, agora aqui a gente vai criar essa classe. O nome é você que escolhe, abre colchetes, fecha, daí você dá o espacinho para ele ficar aqui embaixo, e você vai inserindo aqui, ó, todas as características de estilo que você quer que os indivíduos ou os locais que você indicar que pertencem a essa classe, simplesmente colocando lá class igual, nesse caso aqui meu texto, categorias, valor, eles vão receber todas essas características, ó. Aqui, ó, test align left, font size, 40px, mesma coisa. Aqui também, ó, depois que a gente abriu o colchete, você coloca aqui qual é a característica. Nesse caso aqui, ó, text barra align, ou alinhamento do texto à esquerda. Aí lembre-se, característica, 2 pontos. Qual seria o valor, nesse caso aqui left, esquerda, termina sempre com ponto e vírgula. E você pode inserir a próxima característica, font size, color head. Aí o que acontece? Quando você trabalha com classes, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Então na hora que eu mudar aqui no código do CSS um valor, todos os itens que pertencem a essa classe vão mudar também. Vamos mudar aqui, ó, a cor. Agora vamos colocar aqui, ó, green. Vou atualizar e vou atualizar, tá vendo? Esses dois itens, eles pertencem à mesma classe. Então, tudo que eu mudar nessa classe vai afetar esses dois componentes. Esse e esse. Esse daqui não. Aí veja a diferença que tem, a vantagem de trabalhar com essa questão de classes. Porque aqui é uma página que eu estou criando e ela tem padrões. Agora, se eu vou fazendo tudo da maneira como eu fiz nesse daqui, ó. Nesse daqui, que tem aqui, ó. Ele tá com o estilo aplicado, mas aqui tem todas as características individualmente. Então, o que eu teria que fazer se fosse tudo assim? Eu teria que vir no primeiro texto aqui, onde está simplesmente classe. Se eu quisesse mudar tudo para verde, tinha que ir lá digitar verde, e aqui também digitar o verde, tá ok? Então, enfim, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é blue. Vou mudar ele aqui, ó, para red. Tá vendo? Ele corresponde a esse textinho aqui. Então, vou atualizar e vou atualizar a página. Tá vendo? Mudou. Só que essa é a questão. Aqui eu tenho itens padrão. Tá ok? Lembrando que, assim, o style aqui, ó, se você usar o style, ele vai sobrepor
ele vai sobrepor, ou seja, é a última informação que é válida. Ele vai sobrepor o que tiver no começo do código lá, ó. Se, por exemplo, tá, eu vou pegar aqui esse exemplo do head, tá? Agora eu vou vir nesse código, esse código aqui, ó, ele pertence a esse daqui. Aqui eu já disse que ele pertence à classe, né? Lá no começo tem o código do CSS classes com as informações deste trecho aqui, tá vendo? Eu tô dizendo aqui, ó, que ele pertence à classe, ele recebeu as características. Só que se aqui eu colocar o código style, vendo? Style, coloquei color head e salvar o código dessa maneira, agora eu vou atualizar, ó. Observa, ele sobrepõe esse código, é o código que é lido por último. Aqui ele já pegou a informação dizendo que ele deveria ser verde. Só que daí fez a leitura do código todo aqui. Quando chega aqui embaixo, até aqui, ele está dizendo, ele está lendo ali, o navegador ele está lendo a informação dizendo que o texto ali era na cor verde. Só que por último ele está lendo que o código é, a cor na verdade é vermelho. Então lembre-se disso, se você colocar classe e colocar um estilo, o que vale é o estilo. Tá vendo? Agora eu vou tirar aqui, ó, simplesmente tirando o estilo. Vou atualizar e daí ele vai receber só as categorias da classe. Ficou verde. Agora aqui, ó, se eu quiser também... Agora vamos transformar esse daqui Vamos deixar todo mundo igual. Então agora eu vou dizer que essa divisão aqui também, ela pertence à class. Daí você coloca class. Você coloca um igual. Aspas duplas. Vamos copiar aqui o textinho. Lembrando que isso daqui é só questão de nome para organização. Não é que tem que ser tipo texto para mudar o texto, tá? Não tem nada a ver. Isso daqui é só para critério da minha organização. Então agora, a partir desse momento, tá tanto essa e essa, tá todo mundo dentro da mesma classe. Aí eu vou atualizar e vou atualizar. Eu deveria atualizar por aqui. Eu atualizei a página. Sorte que não fecha. Atualizar aqui o código. Ver se ele pegou a informação aqui. Porque... Tá, pegou. Agora sim, agora eu vou atualizar a página. Tá vendo? Todo mundo igual. Agora todo mundo que tiver nessa página aqui, esses valores que eu sempre vou dizer que esse daqui é o texto, categoria valor. Aí eu venho e mudo aqui. Vou colocar aqui Black. Tá vendo? Então é isso. Aí na questão aqui, só para complementar o vídeo, isso dali seria a respeito da questão de mudar a cor, quando você quiser mudar a cor. Então você pode mudar utilizando a classe sempre que tiver um padrão. Ah, eu quero utilizar um padrão ali na minha página, padrão para vários itens e tudo mais. Utiliza a classe, porque na hora que você mudar alguma coisa, muda tudo. Se você quer só num ponto específico mudar as características, aí você utiliza aquele style. É a mesma coisa, a questão é que o style ele é aplicado ali no código, no final do código já. E lembrando, se por mais que você diz, olha, o item pertence a uma classe, só que lá no código a leitura final é tipo, ele é dessa cor, ele é desse tamanho, vai valer aquilo pelo style, tá? Por mais que o comecinho do código ele diz aqui, olha, o texto é preto. Se eu for lá no código final, conforme ele faz a leitura, e eu colocar lá é azul, então ele vai ser azul, ele sobrepõe, tá? A última informação recebida é a que vale.
Então aqui é a questão do color. Essa questão aqui, ó, test.aligned é left. Se eu colocasse aqui, ó, eu posso colocar aqui center. Ele reconhece o esquerda, o direita, seria o left, o right e o center. Vamos colocar aqui, ó, center. Vou atualizar, ó. Aí todos esses textinhos de valor aqui dessa classe, eles vão passar a ser alinhados no centro. Tá vendo? Então, basicamente é isso, galera. Espero que tenha ajudado aí, se for o caso. Mas basicamente é isso. Quando você quer mudar a fonte e tal, tamanho de fonte, alinhamento da fonte, cor, você utiliza. Utilizando CSS, você pode utilizar a classe. De toda maneira, você está utilizando estilo. Só que como eu expliquei aqui, você pode criar uma classe já com umas características. Quando você colocar um texto e quiser, olha, eu quero que esse texto tenha essas características, você indica a que classe ele pertence. Ou você pode diretamente no local, vamos mudar esse primeiro aqui, ó. No local aqui você pode vir e simplesmente digitar, ó, style, aí você coloca igual, abre aspas, coloca o atributo, color, 2 pontos, vou colocar aqui, ó, head, termina com ponto e vírgula e fecha aspas. Aí eu atualizo e tá vendo? Aí lembre-se, por mais que isso daqui pertence à classe, se eu coloco o estilo nele, o estilo direto nele, o que vale é a última informação. A informação no começo lá era preto, mas a informação final é vermelho, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!